Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de estudos a respeito do Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar a respeito do versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então nós viemos desde lá do primeiro versículo, quando Jesus vê todas aquelas multidões, vê ali uma oportunidade de ensinar aquelas pessoas, e então ele se senta e começa a falar a respeito das principais características que um cristão precisa demonstrar para o mundo. Então aí Jesus começa falando no versículo 1 a respeito de uma pessoa que reconhece a sua pobreza de espírito. Ela entende que é uma pessoa pecadora, ela entende a sua debilidade espiritual. Depois ele fala felizes os que choram. Então, quando essa pessoa reconhece a sua pobreza de espírito, ela começa a perceber o mundo ao seu redor de uma forma diferente. E as coisas que acontecem em decorrência do pecado, tanto na vida dela como na vida dos outros, causam nela uma profunda tristeza. Jesus continua falando a respeito disso quando ele diz: felizes os humildes. Uma pessoa que se reconhece pobre, ela não pode ser arrogante, soberba. Então, quando você se reconhece pobre de espírito, a destruição do mundo, o pecado do mundo te incomoda, te entristece, você começa a criar dentro de si um sentimento, um coração humilde, porque você começa a entender as coisas de Deus e o seu lugar em cada sociedade, o seu lugar como corpo de Cristo, o seu lugar como igreja. E Jesus vai continuar falando: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, para entender esse versículo, nós precisamos entender primeiramente o que é essa justiça a qual ele está se referindo. Nós temos um conceito de justiça como a justiça que é praticada no tribunal, praticada pelas leis que regem o nosso país. Porém, o conceito de justiça para esse versículo específico é bem diferente e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque de verdade esse estudo pode te ajudar e muito a entender várias coisas a respeito da sua vida, como você tem vivido ela com Cristo. Então, qual que é o significado literal da palavra justiça, tá? Justiça no dicionário significa aquilo que está em conformidade com o que é direito ou certo. Então, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome de justiça. Transpondo para essas palavras, o que ele quer dizer? Bem-aventurado aqueles que têm fome daquilo que está em conformidade com o que é direito, com o que é certo. Já por aqui nós conseguimos ter uma visão completamente diferente desse versículo. A princípio, o que eu entendia desse versículo era aquela pessoa que tinha sede de que um criminoso fosse levado como culpado. Um certo homem roubou o celular de uma senhora. Ele tem que ser condenado, a justiça do nosso país é falha. Para mim, era isso que esse versículo significava. Mas quando nós começamos a estudar mais a fundo a palavra, as escrituras, nós vamos ver que Jesus fala de coisas muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Então, nesse conceito do versículo, o que é a justiça que ele está falando? Como é essa pessoa que tem fome e sede de justiça? É aquela pessoa que tem um desejo ardente por fazer o que é certo. Então, no contexto que nós estamos trabalhando do Sermão do Monte, é aquela pessoa que já passou por todo aquele processo inicial da conversão, aquela pessoa que começou a entender que a sua natureza só promove coisas más, que a sua natureza é inclinada a fazer coisas más. Então, essa pessoa busca com desejo enorme justiça, fazer aquilo que é correto, a justiça de Deus, que é fazer aquilo que agrada ao Senhor, se parecer mais com Jesus, procurar seguir o que as Escrituras mandam. Então, um cristão, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela anseia cumprir as determinações do Senhor. É a respeito disso que Jesus está falando. Bem-aventuradas essas pessoas que têm fome e sede por fazer aquilo que é certo, por se tornarem melhores do que elas são. E aqui nós temos um versículo que é muito interessante, que nos ajuda a compreender. E se você puder, abra sua Bíblia comigo. Ele está em Provérbios 21, versículo 21. Diz o seguinte: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, vamos pensar nesse versículo por partes. O que segue a justiça, reticências, achará justiça. Então, como
nós podemos entender isso? Aqui em Provérbios, ele está repetindo o que foi dito em Mateus 5, versículo 6. O que segue a justiça, o que corre atrás de justiça, de fazer o que é certo, achará como fazer o que é certo. É isso que esse versículo está dizendo. O que segue justiça, achará a justiça. É o que Jesus promete. Aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Então, se você é um cristão que busca fazer a vontade de Deus, que tem fome por ter um relacionamento mais profundo com Ele, por fazer aquilo que é correto, você será saciado. A palavra de Deus fala: se você busca a justiça, você encontra a justiça. Em 2 Coríntios, tem um versículo que nós costumamos utilizar muito para relacionamentos, e eu tenho certeza que, lendo Mateus 5, 6, você vai ter uma ideia completamente diferente a respeito desse versículo, porque te dá um sentido muito mais amplo e mais profundo do que esse versículo quer dizer para nós. Então, 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, entendendo o nosso conceito de justiça a respeito do que Jesus está falando, você consegue entender por que você não deve se associar com uma pessoa não cristã, porque você não deve manter um relacionamento com uma pessoa ímpia. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você, que é cristão, vai procurar a justiça de Deus. E que sociedade isso tem com a injustiça? Com uma pessoa que não está no mesmo caminho. Uma pessoa que não busca a justiça. Assim, analisando esses versículos, você consegue ter uma noção muito melhor a respeito do que é essa justiça. E aqui vai uma dica muito interessante para vocês. Quando forem estudar um versículo bíblico, procurem contextos e outros versículos, porque a Bíblia se explica por si mesma. Então, entendendo o que é justiça, agora nós podemos nos perguntar: que fome e que sede é essa? Jesus tem mais alguma coisa a nos mostrar dentro desse contexto? Sim, nós temos. Em Amós, no capítulo 8, versículo 11, está escrito assim: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Então, só reafirmando o que nós já vimos, o que nós já sabemos. Ouvir as palavras do Senhor, ter fome e sede é ansiar ardentemente por saber o que Deus quer. Eu acredito que você, como cristão, já tenha passado por algum momento em que você ora a Deus e pergunta: meu Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Eu preciso me adequar ao que o Senhor quer. Isso é fome e sede. Fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fome e sede de justiça. Em Salmo 63, no versículo 1, tem mais um versículo que nos ajuda a entender com intensidade o que está acontecendo quando Jesus se refere a fome e sede. Ele, aliás, é um ponto muito interessante que nós precisamos entender. Ele associa a necessidade de buscar ao Senhor com as necessidades básicas do nosso organismo: fome e sede. Se você se abstém por muito tempo de comida, você morre de inanição. Se você se abstém por muito tempo de água, você morre desidratado. Então, Jesus associa ao ato de buscar agradar a Deus com duas coisas que são vitais para o ser humano: comida e água. E isso nos revela que buscar a Deus, nos conformar à imagem de Jesus, é algo imprescindível, é vital. Nós precisamos disso para sobreviver como cristãos nesse mundo em que nós vivemos. Vamos para o versículo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Davi escreve isso enquanto está sendo perseguido por Saul. Então ele está numa terra realmente árida, onde não tem água, tem só aquele deserto. Então você se imagina em um deserto escaldante, onde o suprimento de água é muito escasso. E aí você tá ali caminhando por horas e horas, o sol a pino, e você não tem onde saciar sua sede, você sente a garganta cada vez mais apertada e você fica desesperado. É disso que Davi está falando. Eu tenho sede do Senhor, eu preciso do Senhor, é uma necessidade de vida para mim. É a respeito disso que Davi está falando. E aí, em resumo, para fechar esse estudo maravilhoso, você pode apenas confirmar o que o próprio Senhor Jesus disse um capítulo depois, em Mateus 6, no versículo 33. Ele vai dizer o seguinte:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está reafirmando mais uma vez que o principal na vida de um cristão precisa ser a busca pela justiça, por aquilo que é correto, por agradar a Deus. E ele vai falar aqui que não é errado que você pense nas suas coisas materiais. Não é errado um cristão procurar ter um bom emprego para que possa manter a sua família, ter uma vida financeiramente estável. Não é disso que Jesus está falando. Ele está dizendo que sim, você vai ter necessidade dessas coisas, mas quando você se preocupar em fazer o que é correto aos olhos de Deus, buscar o reino do Senhor e a sua justiça, ou seja, buscar o reino do Senhor e fazer tudo o que o agrada, buscar se conformar ao que agrada ao Senhor, então todas essas coisas serão acrescentadas. Suas necessidades básicas vão ser supridas enquanto você busca se aperfeiçoar no Senhor. Eu espero que esse estudo tenha edificado sua vida, te abençoado de alguma forma. Se você conhece alguém que iniciou a carreira no Evangelho agora, começou a andar com Jesus agora, manda esse vídeo para essa pessoa, porque ela precisa entender o que é ter fome e sede de justiça. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse conteúdo, me mande mensagem no direct ou deixe um comentário aqui com a sua dúvida e nós podemos respondê-la no próximo vídeo. Eu espero que vocês saiam daqui com mais conhecimento do que entraram e com mais fome e sede do que vocês entraram. Deus os abençoe.